Olá, seja bem-vindo! Hoje é quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. No município do Rio Grande, a vacinação foi suspensa para crianças. Combate aos crimes de tráfico de drogas na capital. Vagas de emprego em Rio Grande. Fim da exigência de máscaras em aviões e aeroportos. Pandemia tira 404 mil empregos. E ainda, termina hoje o prazo para solicitar o voto em trânsito. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. A Secretaria da Saúde daqui do Rio Grande suspendeu a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 para crianças de 3 a 4 anos devido à falta das vacinas. Mas a imunização contra a poliomielite e a multivacinação ainda continuam ocorrendo em algumas unidades básicas da saúde do município. A Vigilância Epidemiológica do Rio Grande suspendeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 para as crianças de 3 e 4 anos por falta de doses necessárias para dar continuidade à imunização para esta faixa etária. A vigilância informou ainda que o estoque de vacinas que ainda estão disponíveis serão utilizados para a segunda dose das primeiras crianças que já realizaram a primeira dose. Ainda não há previsão de quando novas doses serão enviadas ao município. E a vacinação contra a poliomielite na primeira semana de campanha, do dia 8 até o dia 11, apenas 337 crianças foram vacinadas. A estimativa no município é de que sejam vacinadas mais de 10 mil crianças de 1 a 4 anos durante a campanha contra a paralisia infantil. As vacinas da campanha contra a poliomielite e a multivacinação estão sendo oferecidas em todos os postos de saúde do município, no horário de funcionamento desses locais. O DENARC realizou nesta madrugada uma operação de combate ao tráfico de drogas na capital gaúcha. A ação dos policiais foi resultado de 2 meses de investigações contra o grupo que vendia entorpecentes de forma explícita nas imediações do Fórum Central de Porto Alegre. A Polícia Civil deflagrou nesta madrugada a Operação Temis, por meio da 3ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico, no Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, visando o combate aos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Foram cumpridas 5 ordens judiciais de busca e apreensão e 6 ordens de prisão preventiva no bairro Praia de Belas e na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre. 7 pessoas já foram presas até agora, junto de quantias em dinheiro e entorpecentes. A operação deflagrada hoje é resultado de 2 meses de investigação contra um grupo que pratica a venda de entorpecentes de forma explícita nas imediações do Fórum Central de Porto Alegre e de outros órgãos públicos na região. Na operação são 40 policiais civis, 16 viaturas, cães do canil do DENARC e um helicóptero da Divisão Operacional Aérea. O Cine Rio Grande oferta vagas de emprego nesta quinta-feira. Confira se alguma delas se encaixa no seu perfil ou no de alguém que você conheça. Prepare um print da tela. As vagas ofertadas pelo Cine Rio Grande nesta quinta-feira são para construtor civil, cozinheiro, farmacêutico, ferreiro armador, mecânico de tratores, mecânico agrícola, pedreiro, serviços gerais, técnico químico e tratorista agrícola. Para pessoas com deficiência, a vaga de técnico de laboratório. O Cine Rio Grande adverte que o número de encaminhamentos estão ao lado das vagas
Este número pode ser alterado, pois nele estão incluídas as pessoas que se candidatam pela internet. O Cine Rio Grande está localizado na Rua Marechal Floriano, número 248, no centro. Os meios de contato são esses que estão na tela. O Cine Rio Grande tem seu atendimento das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. O Rio Grande do Sul é referência na região sul na qualificação do mapeamento da varíola dos macacos, devido à atuação do Centro Estadual de Vigilância em Saúde e do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado. Confira. Com capacidade de até 500 testes por dia, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul e o Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico são referência para exames da varíola do macaco em toda a região sul. Na qualificação do mapeamento da doença, o Estado investe na vigilância genômica, que traça a evolução e as mutações do vírus. As amostras suspeitas passam pelo protocolo de Centro de Controle de Prevenção de Doenças, utilizando a detectação de meios de PCR em tempo real, da mesma forma que foi utilizada na pandemia de Covid-19. Amostras de outros estados da região chegarão ao Rio Grande do Sul. A rede já está estruturada para atender a demanda e fornecer resultados de qualidade para a população. Os dados divulgados em 15 de agosto pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra mais de 2.000 casos confirmados em 22 estados. O Rio Grande do Sul havia registrado 44 casos confirmados da varíola do macaco e outros 170 casos suspeitos nesta mesma data. O diagnóstico para a varíola do macaco é feito por um teste do tipo PCR, seguido de sequenciamento viral. A transmissão ocorre por contato direto com as lesões na pele ou por objetos contaminados. Pode ocorrer por gotículas respiratórias em contatos próximos. Clima instável e céu bastante nublado e ainda a possibilidade de chuva na maior parte das regiões do estado. Na região da Campanha, em Dom Pedrito, os ventos podem chegar a 29 km por hora. Na região sul, os ventos aqui em Rio Grande serão mais fortes ainda, podendo chegar a 38 km nesta tarde. Vamos então conferir a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, o céu ficará nublado em grande parte da tarde. Haverá também possibilidade de pancadas de chuva, não passando dos 5 milímetros durante o dia. Os ventos durante a tarde estarão fortes e poderão chegar aos 38 km por hora. Já a umidade será baixa, ficando na casa dos 50%. A temperatura fica entre 13 graus a máxima e 7 graus a mínima. São José do Norte terá uma tarde com períodos de céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva. Cerca de 5 milímetros de chuva podem ocorrer no dia de hoje. Os ventos serão fortes nesta tarde, podendo chegar a 37 km por hora. Já a umidade se manterá baixa, ficando nos 57%. A temperatura fica entre 12 graus a máxima e 6 graus a mínima. Dom Pedrito, que amanheceu com um tempo um pouco instável, terá estabilidade retomada na parte da tarde. A quantidade de nuvens deve diminuir e não haverá risco de chuva. Os ventos serão moderados, podendo chegar a 29 km por hora. A umidade se manterá bem baixa na casa dos 30%. A temperatura fica entre 11 graus a máxima e 6 graus a mínima. Em Camaquã, a tarde será de tempo instável. Há riscos de chuva e o céu ficará nublado. Na parte da noite, o tempo ficará firme. Os ventos poderão chegar a 28 km por hora na tarde. E a umidade será baixa, ficando na casa dos 40%. A temperatura fica entre 16 graus a máxima e 7 graus a mínima. O dia em Venâncio Aires será bastante chuvoso. Durante a tarde,
a nebulosidade será predominante e calcula-se cerca de 15 milímetros de chuva para hoje. Os ventos serão moderados e ficarão na casa dos 20 quilômetros por hora. A umidade também será baixa, ficando nos 38%. A temperatura fica entre 17 graus a máxima e 8 graus a mínima. Termina hoje o prazo para solicitar o voto em trânsito. O pedido deve ser feito presencialmente nos cartórios eleitorais. O eleitor que estiver fora de seu domínio eleitoral no dia das eleições deve se apressar para solicitar o voto em trânsito, tanto no primeiro turno, no dia 2 de outubro, quanto no dia 30 de outubro, no segundo turno. O eleitor pode votar fora de sua cidade de origem, mas para isso precisa fazer o pedido até esta quinta-feira, presencialmente nos cartórios eleitorais. Ele deve indicar onde vai votar desde que o município tenha mais de 100 mil eleitores. O Código Eleitoral prevê duas possibilidades de voto em trânsito. Quem estiver fora de seu domínio eleitoral, mas dentro do estado em que vota, pode participar das eleições para presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital. Já quem estiver em outro estado pode votar apenas para presidente da República. Para votar em trânsito, o eleitor precisa estar com a situação regular no cadastro eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral informou que não é possível votar em trânsito fora do Brasil. Mas quem tiver o título de eleitor cadastrado no exterior e estiver em trânsito em território brasileiro pode votar para presidente da República. A Anvisa anunciou ontem o fim da exigência de uso de máscaras em aviões e aeroportos de todo o país. A recomendação é para que as pessoas vulneráveis aos sintomas gripais mantenham o uso da proteção. Os 5 diretores da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foram unânimes ao votar pela retirada da obrigatoriedade das máscaras. A medida estava em vigor desde 2020. Segundo a agência, o cenário epidemiológico atual permite que algumas medidas sanitárias sejam atualizadas. No entanto, reforça que o uso de máscaras faciais e o distanciamento físico são medidas efetivas para diminuir o risco de transmissão da doença e continuarão a ser recomendadas. Em maio deste ano, a Anvisa liberou o serviço de bordo em aeronaves, mas manteve o uso de máscaras em aviões e áreas restritas de aeroportos. Na época, o retorno do uso da capacidade máxima para transporte de passageiros também foi autorizado. Atualmente, países como Estados Unidos, França, Reino Unido e Portugal não exigem o uso de máscaras em aeroportos e aeronaves. Uma pesquisa do IBGE apontou que teve na pandemia uma redução de mais de 400 mil trabalhadores no comércio, mas o setor atacadista ampliou o número de funcionários. As medidas de distanciamento social adotadas para reduzir o avanço do novo coronavírus em 2020 resultaram no corte de 404 mil trabalhadores do comércio. Segundo o IBGE, os estabelecimentos que se dedicavam à revenda de itens não essenciais foram os mais afetados. Entre os segmentos, 90% das vagas perdidas no primeiro ano da pandemia da Covid-19 foram referentes ao varejo, que cortou 365 mil trabalhadores no período. Também se observou redução de pessoal na atividade de comércio de veículos, peças e motocicletas, que cortou 76 mil profissionais. Entre as 9 atividades que integram o comércio varejista, os segmentos de hipermercados e supermercados apresentaram incremento. Contrataram 1.800 pessoas. De produtos farmacêuticos e perfumaria, abriram mais 318 postos de trabalho, ainda que discreto no volume de mão de obra. O comércio por atacado foi a atividade responsável pela suavização dos impactos negativos da pandemia no mercado de trabalho do setor, com 38 mil novos postos de trabalho abertos em 2020. Apesar das perdas causadas pela pandemia, teve um aumento de 195.500 funcionários no período de 10 anos.
Estudos realizados nos Estados Unidos mostraram que o estresse prolongado pode elevar o risco de determinados problemas de saúde, como asma, úlceras, ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. Tudo isso além de envelhecer o sistema imunológico. As conclusões foram publicadas na The Proceedings of the National Academy of Sciences. Usando um conjunto de dados pré-existente, pesquisadores analisaram respostas a uma sondagem com uma amostra nacionalmente representativa de mais de 5.700 adultos nos Estados Unidos de 50 anos ou mais e as comparou com contagens de células imunes do sangue dos participantes. Eles tiveram que responder a perguntas sobre suas experiências com fatores de estresse social, como tensão no trabalho, estresse crônico, acontecimentos de vida estressantes, discriminação cotidiana ou vitalícia, incluindo o sexismo e a discriminação etária, além de eventos traumáticos da vida. A equipe descobriu que os níveis mais altos de estresse relatado estavam associados aos perfis de sistema imunológico mais velho. Isso acontece quando seu corpo apresenta resposta menos coordenada a novas ameaças, porque produz diferentes tipos de células imunes em proporções distintas do que fazia quando você era mais jovem. Ao mesmo tempo, células imunes mais velhas, mais cansadas, tendem a predominar sobre as novas e mais ágeis, resultando numa resposta imune menos robusta. Embora o novo estudo seja limitado, na medida em que analisou apenas alguns poucos tipos de células imunes, especificamente as T, CD4 e CD8, elas ainda são um bom indicador da robustez imunológica. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quinta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá, todos os programas do Sala de Entrevista e ainda a Agenda dos Pastores. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.